é o 5º episódio da série Empoderados, irmãos. Isso mesmo. Irmãos, caiu justo para mim o poder da paciência. Por quê? Irmãos, o negócio é o seguinte: mãe e paciência na mesma frase é difícil, sabe? É difícil. Mas, quando eu comecei a estudar, o Senhor foi falando no meu coração: mãe e paciência, talvez para você não dê, mas Cristo e paciência existe. E nós temos que ser cheios de Cristo, né? Menos da gente, mais dele. Então, o Senhor já foi falando comigo, irmãos, e espero que fale com vocês aí também. Amém? Sobre o poder da paciência, o poder, o domínio da paciência vai mudar a minha e a sua vida. Amém? Essa palavra eu tenho falado bastante ao meu coração e eu espero que fale com você também. E a paciência, irmãos, é meio difícil, né? A gente conseguir desenvolvê-la pelos problemas do dia a dia, né? Pela situação do mundo, né? Em todo lugar que você vai tem gente impaciente, né, irmãos? Em todos os lugares que você chega tem alguém assim meio estressado, meio nervoso, meio sem paciência. Mas nós, como filhos de Deus e luz do mundo, temos que fazer a luz da paciência brilhar também, irmãos, onde nós formos, né? A paciência é um dos frutos na vida de quem segue a Jesus, né? Então, se você não era paciente, hoje a gente precisa ser. A gente tem que melhorar. A paciência nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo, e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. O pastor sempre fala: vai orar? Escuta Deus falando também, não fala só você não é isso que ele fala sempre? Porque a gente precisa ouvir a voz de Deus, mas se nós estivermos na nossa pressa, na nossa falta de paciência, nós não vamos escutar. Quem se apressa comete erros, mas quem tem paciência alcança seus objetivos. Nós só vamos alcançar os nossos objetivos se tivermos paciência para escutar o que Deus está falando e obedecer, amém? Deus é paciente conosco e Ele nos dá muitas chances para nós nos arrependermos e nos perdoa quando erramos. Irmãos, como Deus é paciente com a gente precisa ser paciente com as pessoas à nossa volta também. Isso tem que ser uma marca do cristão. Nós também precisamos ter paciência com as outras pessoas, confiando que Deus vai agir no tempo certo. Porque às vezes o outro lá que a gente tem que ter paciência tira a nossa, né, irmãos? Aí é difícil. Mas o que a gente tem que fazer? Confiar que Deus vai agir na vida dele também. Que se eu for um exemplo, talvez ele fique intimidado e passe a ter paciência, né? Que a gente possa ser influenciadores nesse sentido. Quem não tem paciência pode pedir a Deus para que nos momentos que nossa paciência for testada, sejamos aprovados. O tempo todo, irmãos, nós estamos sendo testados, né? Se nós estamos seguindo realmente a Cristo, se a gente está agindo da maneira certa, e a nossa paciência também é testada, mas o Senhor, Ele quer achar obreiros aprovados, amém? Por isso nós temos que pedir a Deus que Ele nos dê essa paciência no momento de dificuldade. Nem todo mundo que tem paciência tem Jesus, mas todos que têm Jesus precisam ter paciência. Irmãos, é forte. Tem muita gente no mundo aí que nem conhece Jesus, né? Não aceitou Jesus realmente no coração, mas tem uma paciência, uma pessoa, né? Amorosa, carinhosa, paciente. Mas nós que temos Jesus não vamos ter paciência, irmãos. Nós precisamos ter paciência, amém? Isaac Newton, que era um teólogo, físico, matemático, que fez a lei da atração, a lei da inércia, várias leis lá, que ele descobriu, né? Ele falou assim, se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. Ele falou isso porque eu esperei, eu tive paciência, eu pesquisei, eu demorei nisso. Porque ele fez as coisas com cuidado,
Se ele, um homem, né, inteligente, mas um homem conseguiu várias proezas tendo paciência, nós também vamos conseguir, irmãos. Nós precisamos desenvolver essa paciência. Salmo 37, 7 diz assim: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Irmãos, como é difícil quando você está esperando uma resposta de Deus e você não escuta. Quando você está precisando de uma bênção e você não enxerga a bênção. E você tem que fazer o quê? Esperar no Senhor. É muito difícil, mas o Senhor promete coisas àquele quem nele espera. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite. Isso só leva ao mal. Irmãos, quando a gente está nesse processo de espera, às vezes a gente fica irritado, fica irado, quer jogar tudo para o alto. Mas isso só vai nos levar a um caminho mau. E o Senhor ainda diz, pois os maus serão eliminados, mas os que esperam no Senhor receberão a terra por herança. Então vale a pena esperar com paciência no Senhor, amém? Mesmo que esteja sendo difícil. Provérbios 16, 32 diz assim: melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É melhor ser paciente do que ganhar muitas coisas, irmãos. Na paciência, o Senhor consegue operar. Mas se nós estivermos irritados, com fúria, a gente não vai ver a mão de Deus agir. Amém? Quando Deus testa a nossa paciência, Ele só nos dá a capacidade para exercer a verdadeira paciência, que já está em nós pelo Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo em nós, ele produz amor, paciência, alegria, longanimidade, né? Vários atributos. O Espírito Santo já está em nós, irmãos. Então, a gente só tem a oportunidade de deixar que esses frutos transpareçam, amém? Então, que a gente deixe esse fruto realmente transparecer através de nós. É fácil parecer paciente quando está tudo certo, mas o que acontece quando as coisas ficam ruins? Não é verdade, irmãos? Quando está tudo certo, a gente fica numa boa. Mas e quando o mar começa a se levantar? Aí fica difícil, né? E é nessa hora, irmãos, que Deus está testando a nossa paciência. Que a gente tem que, sim, dar ouvido à voz de Deus. Você tem medo de orar por paciência e ser atendido? Às vezes a gente vai orar pedindo paciência e o Senhor vai mandar um teste para ver se a gente está apto pela paciência. Romanos 5:3 diz, sabendo que a tribulação produz paciência. Então, o que vai produzir em nós que a gente está mesmo paciente? A tribulação, né? A gente vai entender que, poxa, eu passei por isso e me dei bem, fiquei calmo, tranquilo e paciente. Mas a gente tem que entender, irmãos, a paciência é um exercício diário. Vai ter dias que a gente vai ganhar e vai ter dias que a gente vai perder. Mas com o Espírito Santo agindo em nós, a gente nunca perde, a gente aprende maneiras de testar a nossa paciência. Você tem paciência? A gente vai analisar aqui 4 maneiras de testar a nossa paciência. São situações que acontecem com a gente e você vai pensando aí, o que eu faço quando isso acontece? A primeira situação é interrupções. Às vezes a gente é interrompido, a gente está falando ou fazendo alguma coisa, vem alguém e interrompe a gente. O que você faz? Você para e faz, atende a pessoa ou você fica logo estressado, né? É um sinal de alerta. Em Mateus 19, 13 e 14, Jesus foi interrompido pelos discípulos, mas ele deu uma lição, falou, fiquem calmos, eu estou só abençoando as crianças, deixem vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. Ele falou com paciência, com amor com os discípulos. Às vezes um telefonema atrapalha, né, o seu dia a dia, te tira a sua paciência. O choro de um filho ou alguém entrando no meio da sua conversa. Quando você está conversando com alguém, alguém vai e se intromete. Sai daqui, ninguém te chamou. Né? A gente já perde logo a paciência, é um dos sinais, né, para testar a nossa paciência. Interrupções, transtornos.
A gente passa por transtornos todos os dias, irmãos, pequenos e grandes, né? Mas esses transtornos tiram rapidamente a sua paciência, né? Gente que se atrasa, tem gente que é certinho na hora, né? Se andar com atrasado, já fica logo estressado, né? Já perde a paciência. O trânsito pesado, tem os irmãos aí que dirigem, né? No trânsito o dia inteiro. Como é que faz, né? Para manter a paciência, é difícil. A porta giratória do banco que não abre. Quem já não passou por isso, né, irmãos? Dá uma raiva, né? A gente perde loguinho a paciência. E como que a gente reage nessas situações, irmãos? Quando acontece, o que a gente faz, né? A resposta precisa ser paciência, calma. Marta estava, né? Porque o crente é feliz, né? Irmãos, Marta estava transtornada pelo seu trabalho, mas Jesus a ensinou a focar no que era importante. Marta, quando viu Maria sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra, falou, mas que palhaçada é essa? Eu estou aqui trabalhando e ela sentada. Ela falou, Senhor, o Senhor não se importa, não? Que eu estou aqui trabalhando e ela sentada no seu pé? Aí Jesus fala que, olha, ela escolheu a melhor parte, dela não será tirada. E é o que nós temos que fazer. Em meio aos transtornos, nós não podemos arredar dos pés de Jesus. Amém? Irritações são mais uma maneira de testar a nossa paciência. Em Números 20:10, lemos que Moisés, irritado com a teimosia do povo de Israel, bate na rocha com a vara 2 vezes para que a água jorrasse. Isso foi uma desobediência às orientações de Deus, fez com que ele e a geração não entrassem na terra prometida. Então, as irritações do nosso dia a dia nos fazem perder a bênção, irmãos. Nos tiram do foco e faz, sim, a gente perder a bênção. Então, mais vale o quê? A gente agir com paciência do que perder lá na frente, amém? Tempos de espera. O tempo de espera, às vezes, é chato, né, irmãos? Que nem a gente falou sobre a fila do banco. Hoje quase ninguém vai mais, né? Está todo mundo com o aplicativo no celular, glória a Deus. Mas a fila de um banco é um teste de paciência para nós. A gente fica ali, a gente não vê o negócio andando, parece que passa 100 na sua frente, não chama seu número, e ninguém gosta de esperar. Mas em certas horas as esperas podem ser boas. A gente tem que aproveitar esses tempos de espera para que a gente acrescente em nossa vida, para que a gente seja instruído. Você pode, nesse tempo de espera, ler um livro, desenvolver um hábito, uma pessoa, aprofundar o relacionamento seu com o Senhor, né? Você pode estar falando com uma pessoa de Jesus. Não perca tempo, irmãos. Se você está esperando, aproveite para fazer algo para o reino de Deus. Amém? Tire proveito do seu tempo enquanto você espera. Pode ser uma bênção para você. Às vezes você todo dia tem que esperar em algum lugar, algum serviço que você vai fazer. E todo dia você reclama desse tempo que você fica esperando. O que é melhor? É melhor você tentar usar esse tempo de uma maneira produtiva, que exalte o reino dos céus. Amém? Em Provérbios 19:2 diz assim, de nada adianta o entusiasmo sem conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. Se você escolhe perder o tempo reclamando, você escolheu errado, né? Escolha produzir algo nesse tempo, amém? Então, queridos, o que você precisa fazer para ser transformado pelo poder da paciência? A gente vai falar aqui agora alguns tópicos para você entender o que eu tenho que fazer para eu ser transformado. Qual atitude que eu tenho que mudar na minha vida? Eu vi algumas aqui, viu, irmãos? Pedindo força para o Senhor para conseguir mudar. Para ser transformado pelo poder da paciência, desenvolva uma nova perspectiva. Provérbios 19:11 também diz assim, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Irmãos, na nossa vida, sempre tem um lado bom em todas as coisas. Mas a gente escolhe fazer o quê? Olhar o lado ruim, sempre, né? A gente sempre escolhe olhar o lado ruim das coisas. E o Senhor está falando nessa noite, ó,
crie um novo olhar sobre as coisas. Tente olhar por outra perspectiva. Quando olhamos a situação sem sermos influenciados por nossos sentimentos momentâneos, somos capazes de ter essa nova perspectiva. Porque quando acontece um problema, você logo vai para o negativismo. E o que você faz? Você já carrega aquela situação de problema. Mas e se você parar e não der ouvidos ao que você sente, mas pensar, o que Jesus quer que eu aprenda com essa situação? Talvez você vai mudar a sua perspectiva. A nossa perspectiva da vida é determinada por um conjunto de fatores interiores e exteriores, que são construídos e depositados em nós através das nossas vivências. Nós falamos isso na pregação anterior. Tudo que nós já vivemos até hoje fez a gente ser quem nós somos, né? As coisas boas e as coisas ruins. E é isso que a palavra aqui está dizendo. Tudo que nós temos na nossa vida, a nossa expectativa hoje, nós temos que ver, está agradando ao Senhor ou eu preciso mudar, né? E aí eu vou falar para vocês de uma cena. Um carro passando na avenida, um casal percebe que o movimento ali está meio estranho, meio diferente. E aí eles avistam que um poste de luz está jogado no chão. Aí eles tiveram uma conversa, e nessa conversa saíram duas perspectivas totalmente diferentes. Um falou assim, uau, será que houve um acidente e o poste caiu no chão? Aí a perspectiva já, né, meio extremista, né, irmãos? Algum acidente aconteceu. Mas a outra perspectiva é uma perspectiva mais branda. Diz assim, que legal, eles estão colocando postes novos na rua. Não é bom a gente enxergar, irmãos, que dá para a gente ver as coisas por um outro ângulo? A gente pode mudar tudo aquilo que você acha que está de ruim. Não, eu vou aproveitar dessa situação. O Rodrigo fala, né? Vou usar o limão para fazer uma limonada, né? É isso que nós temos que entender. A mesma cena e duas perspectivas completamente diferentes. E isso também demonstra, irmãos, individualidade. Cada um de nós possui uma leitura, pensamos de maneira única também, né? E cada um de nós possui uma leitura das situações, né? De diversas delas. Mas Deus nos criou assim, irmãos, para nós sermos seres únicos. Cada um de nós com as nossas próprias características, de um jeito singular, né? Mas nós sabemos também que acima da nossa perspectiva, irmãos, existe a perspectiva de Deus. O Senhor, Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Ele está no passado, está no presente e já está no futuro. Então, Ele é um Senhor que vê todas as coisas de um olhar de cima, né? E nós enxergamos tão pouco, irmãos. Nós somos falhos, tão limitados. Por isso, nós temos que pedir ao Senhor, Senhor, me ajude a enxergar uma perspectiva boa nesse assunto. Me ajude a enxergar algo de bom em tudo isso que está acontecendo, né? Deus não nos vê como nós vemos, nem tampouco pensa como nós pensamos. Sua perspectiva é muito ampla, alcança, como eu falei, o passado, o presente e o futuro. Normalmente, mantemos os nossos olhos e coração no momento. A gente, irmãos, quando acontece alguma situação em nossa vida, nós ficamos presos naquele momento. Nós não conseguimos olhar, nossa, amanhã será que vai ser diferente? Não. A nossa mente só se condiciona naquele problema. E nós temos que pedir ao Senhor que Ele abra a nossa visão espiritual para que a gente enxergue essa luz que vem dEle, amém? Nós temos que esquecer, né, desses problemas e saber que Deus tem um plano perfeito para nós, sobre qual envolve vivências fáceis e vivências difíceis. Nós vamos ter que passar, o que eu vou passar, nenhum de vocês passará. Mas tudo isso para formar o nosso caráter, amém? Sendo que todos esses problemas, todas as situações, têm sim um fim proveitoso, se você pedir ao Senhor, né? Para que Ele abra sua mente e enxergue esse fim proveitoso, amém? Isaías 55:8 afirma isso. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Amém? Essa palavra, irmãos, nos mostra o quão limitados nós somos. Por isso, nós temos que entregar a nossa vida na dependência total do Senhor. Esse texto enfatiza essa palavra, mais alto, maior, elevado. Ou seja, está acima de nós, vai muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Então, queridos, respire, tenha paciência, amém? Peça para o Senhor inundar o seu ser e renove a sua perspectiva acerca de todas as coisas, amém? Segundo ponto, para ser transformado pelo poder da paciência, tenha senso de humor. Tem uns irmãos aí que são bem alegres, né, irmãos? Eu não sou muito, irmãos, de brincar, eu sou meio sisuda até, às vezes. Mas a gente tem que aprender, irmãos, a levar as coisas mais suavemente, né? Não só ficar com o humor, mau humor. Nós temos que desenvolver o nosso senso de humor. Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, né? Então, o Senhor fala para nós, ó, o coração que está em paz, o corpo tem vida. Se você tem senso de humor, você brinca, o dia fica mais leve, né, irmãos? A companhia é mais gostosa. O bom humor e o riso são compartilhados, eles unem as pessoas. Quando você chega no ambiente, está todo mundo quieto, você faz uma brincadeirinha, logo você descontrai o ambiente. Aumenta a intimidade, contribui com o estado de felicidade. Você já notou que o dia que você acorda totalmente de mau humor, quando alguém começa a brincar, seu humor começa a desenvolver, né? É um exercício, irmãos, que nós temos que fazer. Além disso, rir fortalece o sistema imunológico. Você não vê uma pessoa que é extremamente risonha, se ela fica doente, ela permanece risonha, né? Aumenta a energia, diminui a dor, irmãos. Eu lembro de uma cena que uma vez a minha prima, quando a gente era menor, criança, ela estava com muita dor de dente. E não saiu da minha cabeça isso. Quando eu estava estudando isso, eu lembrei. Aí o meu irmão pegou e chamou ela, vamos brincar? Ela falou, não, eu estou com muita dor de dente, eu não aguento brincar. Ele falou, vamos brincar que você vai esquecer da dor. E ela foi, irmãos, e ela esqueceu realmente, ficou brincando com a gente por horas, nem lembrou da dor. Então, rir, brincar, conversar, distrai você dos problemas, irmãos. O senso de humor que o Senhor deu para nós, ele contribui no nosso físico. E ainda protege contra efeitos do estresse e muito mais. Então, vamos rir. O crente precisa ser alegre, amém? Deus, o nosso Deus, ele tem senso de humor. Preste atenção no que diz o salmista a respeito de Deus, no Salmo 2:4. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir. Se ele rir, irmãos, e nós? Né? Nós temos que sorrir, rir também. Não se leve tão a sério. O tempo de Deus é maravilhoso, assim como o seu senso de humor. O sorriso vive no coração antes de iluminar o rosto, né? Então, irmãos, começa daqui para dentro, ó, o exercício. Hoje eu vou acordar, eu vou tentar ser melhor, eu vou tentar ser mais risonha, né? Vou tentar ser mais bem-humorada. Eu sei que é difícil, né, irmãos? Para algumas pessoas de manhã é difícil, mas nós temos que fazer isso para que a gente seja transformado pela paciência. Provérbios 15:15 diz assim: quando o coração do homem está pesado, todos os dias são escuros e cinzentos. Quando o coração está alegre, todo dia é dia de festa. Amém, irmãos? Irmãos, quando o coração do homem está pesado, a gente já falou sobre isso. Estar bem, às vezes, é uma decisão nossa. A gente tem que decidir, não, eu não vou deixar isso me atrapalhar. Eu não vou deixar isso me tirar do meu foco. Eu vou ficar feliz mesmo acontecendo tudo isso. E isso, irmãos, é a gente que tem que fazer, não é do outro. Amém? Que você possa ser transformado por essa palavra.
Para ser transformado pelo poder da paciência, aprofunde o seu amor. 1 Coríntios 13:4 diz: o amor é paciente, irmãos. O amor de Deus por nós. Quão grande amor, irmãos, o Senhor Deus teve pelas nossas vidas, dando o seu Filho. E esse amor inunda o nosso ser, precisa inundar. Nós temos que abrir o nosso coração para esse amor entrar. E assim, aprofundando esse amor, nós vamos poder distribuir esse amor às outras pessoas. Efésios 4:2 diz: sejam humildes e amáveis. Sejam humildes e amáveis, irmãos. Quando você for lidar com as pessoas, o primeiro pensamento que você deve ter em sua mente: eu não sou melhor do que ninguém e eu amo como Cristo me amou. Amém? Sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Nós temos que ser pacientes. E ainda diz na palavra de Deus, irmãos, que nós temos que suportar os irmãos mais fracos na fé. Aqueles irmãos que ainda não entenderam como devem agir, como deve ser, a gente tem que amá-los mesmo assim, né? Para estar no caminho, o que eles devem fazer para estar melhor, né? Para estar no caminho certo de aprofundar o amor. 1 João 3:1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato nós somos. O amor de Deus nos deu esse privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E esse amor deve inundar a nossa vida e nós devemos distribuir. Sua paciência aprofundará na medida em que você aprender a praticar mais o amor. Nós temos que aprender, irmãos. E às vezes o Senhor coloca pessoas no nosso caminho para que a gente aprenda a fazer isso. E às vezes a gente fala assim: ai, não aguento mais aquela pessoa, ela me tira a minha paciência. E é com ela que Deus quer te trabalhar e você não quer, né? Então nós temos que fazer essa análise, nós temos que ser humildes e amáveis e ter tolerância com as pessoas, né? O amor é uma virtude paciente, significa que é amável ser paciente. Isso deve ser, irmãos, um atributo de nós cristãos, sermos amáveis com as pessoas. Para ajudar você a ter paciência em suas relações interpessoais, primeiro entenda que cada pessoa é diferente. Ninguém, na verdade, pode saber o que a outra pessoa está pensando ou como ela realmente é por dentro. Nós não temos, né, essa capacidade. Todos nós somos diferentes. E porque somos diferentes, criam-se mal-entendidos, irmãos. Por isso, nós precisamos ser pacientes com as pessoas. Eu não penso igual a maioria dos irmãos aqui. Ninguém é obrigado a pensar exatamente igual. Mas nós temos que ser pacientes com as pessoas. Nós não somos cópias, não somos feitos em série. Somos pessoas únicas e especiais para o Senhor, amém? Por isso a importância da gente respeitar a pessoa, né? Porque nós não somos cópias, ninguém vai pensar exatamente igual a mim. E isso o Senhor trabalha em nossos corações, se nós tivermos amor. Antes de tudo, coloque o amor à frente daquilo que você vai dizer, daquilo que você vai pensar, amém? Para ser transformado pelo poder da paciência, dependa do Senhor. Salmo 37, descansa no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Para ser transformado, aguarde com paciência e descanse nele. Esse tópico está falando de dependência nele. O hino que a Esther cantou diz, né, eu sou teu, Senhor, tudo que eu tenho é seu. E nós temos que viver, irmãos, mais do que nós cantamos. Então, nós temos que depender mais do Senhor. Só aquele que se julga totalmente dependente de Deus, aquele que reconhece o quão pequeno você é, está disposto a se entregar à vontade de Deus verdadeiramente, né? Quando você entende, Senhor, eu não sou nada, mas contigo eu vou vencer. Contigo eu sou o maior, né?
E a gente só pode experimentar o aconchego das asas do Senhor quando a gente reconhece essa dependência total. Se você não depende totalmente, você não se entrega. E às vezes você fala assim, nossa, mas eu faço tudo, eu já coloquei nas mãos do Senhor. Mas você não se entregou realmente. Quando você se entrega, você descansa, você esquece, você fala, ó Senhor, está nas suas mãos. Eu vou deixar nas tuas mãos. E é isso que nós precisamos fazer, depender mais de Deus e menos de nós. Quando passamos a depender somente de Deus, reconhecendo que somos nada, Deus, pelo seu infinito poder, nos torna tudo. Em João 3,27 diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Nós não somos nada, amor, irmãos. Se Deus não derramar do céu alguma coisa para nós. A nossa sabedoria é nada. O que nós somos é nada. Não devemos julgar saber alguma coisa, pois tudo que temos e somos vem do Senhor. Em 1 Coríntios 8,2 diz assim, se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Se a gente pensa que a gente sabe tudo, que a gente sabe sobre alguma coisa, a gente não entendeu nada, né? Porque a palavra de Deus é muito sobre isso. Menos de mim e mais do Senhor, como diz o João Batista. E nós precisamos, irmãos, ser mais de Deus e menos nós, né? Se alguém pensa que sabe tudo, irmãos, às vezes a gente pensa que a gente sabe todas as coisas, mas a gente não sabe nada, irmãos. A gente não pode ver o amanhã, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. Como que a gente pode ter total ciência e não depender do Senhor, né? Amanhã pode ser que nós não levantemos. E aí o que vai ser de nós? Por isso nós precisamos depender do Senhor, para que Ele nos encha de sabedoria e paciência. Esperar pacientemente é uma demonstração de fé e dependência total do Senhor. Se nós não tivermos fé que Deus pode fazer todas as coisas, que Deus está cuidando de todas as coisas, nós não dependemos dele. Nós temos que mudar essa perspectiva também, irmãos. A paciência não é simplesmente força de vontade. É um dos frutos que o Espírito Santo gera em nós. Por isso nós temos que depender de Deus, irmãos. Porque por nós estouramos rapidinho. A nossa paciência é muito curta. Por muito pouca coisa, a gente se estoura com as pessoas, né? A gente não faz o que deveria fazer por falta de paciência. Mas quando o Espírito Santo age e trabalha em nós suportamos, irmãos. Nós conseguimos viver isso que essa palavra está nos demonstrando hoje. A paciência é uma faceta da fé. Noé esperou mais ou menos 100 anos até entrar na arca. Irmãos, a paciência é uma faceta da fé. A gente vê esses homens que só acreditaram no que Deus disse para eles. Eles não tinham nada palpável, né? Deus falou com Noé e falou, obedeça, Senhor, vou fazer. E todos zombavam dele, mas ele teve fé e paciência para esperar. Ele pode ter pensado assim, daqui 1 ano eu vou terminar e aí Deus vai inundar. Não, irmãos, foi quase 100 anos para que tudo isso ocorresse. Abraão esperou 100 anos para ter um filho. Irmãos, mais do que Abraão sofreu com sua esposa, esperando no Senhor por uma promessa. Quando todos criticavam a ele, e ele permaneceu firme. Isso é uma demonstração de fé. E às vezes a gente, por pouco, nós não temos fé e nem paciência para esperar por nada. Dependa de Deus. Ele nunca se atrasa. Ele nunca falha. O Senhor nunca falha e nunca se atrasa. Irmãos, a gente pode comparar a uma mãe que espera por um filho. Ela tem que esperar 9 meses para ter o seu presente nos braços, né? E se o presente, por um acaso, chega antes, é porque ocorreu algum problema. E nós temos que esperar, irmãos, o nosso presente chegar, a nossa bênção, com paciência no Senhor.
O que Deus deseja de você hoje é que você confie nele mais do que qualquer outra coisa. Confie no Senhor, tenha paciência, né? O Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então espere, enquanto você espere, não descanse. Clame ao Senhor, amém? Amém. A paciência é a prova da nossa fé. E por que devemos ser pacientes? Porque Deus é paciente e devemos ser como o nosso Deus é. Nós não temos dele, nós irmãos, nós não temos identidade de Cristo, nós não temos o sopro dele, nós devemos imitá-lo, ser paciente como ele é conosco, nas nossas fraquezas, nossas dificuldades. O Senhor tem paciência conosco. Comece hoje a ser transformado pelo poder da paciência. Como nós podemos ser transformados? A gente falou hoje, desenvolva uma nova perspectiva, tenha senso de humor, aprofunde seu amor e dependa do Senhor, queridos. Que essa palavra continue falando no seu coração, que ela produza frutos sim, a 1%, né? Que você seja cheio do Espírito Santo e desenvolva esses frutos maravilhosos que o Espírito Santo tem para nós, e a paciência é um deles. Amém? Amém. Vamos orar.